Dessa vez deu certo. Ai, que bom, que bom. Pessoal, então já comecei a gravar, vamos iniciando aí o encontro com uma conversa. Enquanto isso, os colegas vão entrando, né? Então, boa tarde, professor Gilberto, professora Angélica, Maria de Lourdes, Flaviana. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, assim, a nossa jornada, né, a nossa terceira jornada, é sobre a trilha de liderança e ética, né? Vocês se inscreveram aí na trilha de liderança e ética, novo ensino médio. Então, ano que vem nós estaremos aí com a segunda série, com os alunos podendo escolher qual o componente, quais as trilhas que eles irão fazer. Será um desafio para nós na prática. Essa formação irá nos ajudar a compreender a organização dessas trilhas. Teremos conhecimento também sobre algumas aulas do RCO, que elas ainda continuarão tendo para nos nortear nas aulas. Mas a prática, né, essa prática só nós poderemos dizer ano que vem, depois que a gente implementar essas trilhas, né? Então, aqui é uma preparação, uma troca de conhecimento, é um diálogo. Espero que a nossa terceira jornada seja muito prazerosa, porque eu sei que o tempo de vocês, o nosso tempo é muito precioso, nós enquanto professores. Antes de vocês entrarem, eu estava conversando com alguns colegas que entraram primeiro, né? E daí todo mundo tem aula na área de formação e sempre tem outra área também. Devido à redução de algumas componentes curriculares, a gente acaba tendo que pegar outros componentes para completar o padrão, né, para fixar apenas uma escola. Então, a gente tem tido esse desafio. Mas os nossos momentos aqui são de muito aprendizado e, normalmente, são momentos muito prazerosos, de troca de experiência, né? Porque, assim como vocês, eu também sou professora de sala de aula, eu tenho aprendido muito com vocês, porque cada um traz uma experiência diferente, apesar de trabalharmos no mesmo estado, são realidades diferentes. Muitas vezes as realidades são parecidas, mas lidamos de forma diferente, e essa troca nos traz toda essa experiência. Tem alguém aqui da turma que é a primeira vez que está fazendo grupo de estudos? Ou todos já fizeram pelo menos a primeira ou a segunda? Professora Alana, é a primeira vez? Sim, eu comecei mas não tinha terminado. Oi? Eu havia começado mas não terminei. Tá. Então, assim, se for surgindo algumas dúvidas, surgindo dúvidas sobre a organização mesmo, a estrutura do curso, você pode ir perguntando, pode depois me chamar no particular, porque para quem já fez desde a primeira jornada, já conhece mais ou menos como é a estrutura. Apesar que no encontro de hoje, né, um encontro de acolhimento e de orientações gerais, eu vou estar passando toda essa organização. Mais dúvidas vão surgindo, vocês fiquem bem à vontade para me perguntar assim que precisar, tá? E tem alguém aqui que é formador também? Professor Gilberto, ligou o microfone? Oi. Boa tarde, agora está ok. Está ok. Você está me ouvindo bem, professor? Sim, tranquilo. Ok, então. Ninguém aqui é formador? Toda a turma eu sempre tenho um professor que também é formador, né? Eu também sou cursista, eu estive como cursista com o professor Guilherme, lá na primeira jornada que eu fiz projeto de vida. Aí, na jornada passada, eu fiz enquanto professora, fiz cursista com metodologias ativas, gostei bastante. E agora, nessa terceira jornada, eu estou como cursista em avaliações da aprendizagem. Então, várias coisas que eu tenho aprendido, né, que eu tenho socializado com os colegas enquanto cursista, eu também tenho trazido para nossas reuniões. Então, tem sido uns momentos bem bacanas. Espero que sejam momentos bem preciosos para nós. Vou compartilhar, então, o encontro de hoje e depois aí eu abro para vocês fazerem a apresentação de vocês, tá? Eu vou me apresentar melhor e depois vocês se apresentam também. Eu vou abrir a tela aqui, aí eu não vou, apesar que eu estou com outro computador, mas eu acabo não olhando ali. Então, se vocês precisarem falar comigo e eu não ver erguendo a mãozinha, vocês podem pegar e ligar o microfone, tá bom? Então, vamos lá para a nossa agenda de hoje. Bom, nós temos um momento de acolhimento um pouco maior, até 20 minutos, porque é o momento que vocês vão se apresentar. Então, a nossa dinâmica de acolhimento, normalmente é uma frase, é um vídeo, é uma dinâmica, algo para a gente iniciar nosso encontro, né? Então, hoje, para iniciarmos o nosso encontro, será esse momento de apresentação. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a organização do grupo de estudos. Para quem já fez em outros momentos, talvez pareça um pouco repetitivo, mas, né, sempre alguma coisa acrescenta. E depois eu vou falar que é o momento maior do nosso encontro, que é falar sobre essa jornada. Vou passar as orientações, tirar as dúvidas de vocês, falar sobre os instrumentos avaliativos que nós teremos, né? Por fim, nós vamos fazer alguns combinados
para que tenhamos um ótimo aproveitamento no Class, nos nossos encontros, né? No grupo do WhatsApp. Quem entrou depois, pessoal, eu coloquei o link lá no mural do Classroom, um link para vocês entrarem num grupo do WhatsApp que eu criei. Caso vocês queiram participar, as coisas que são postadas lá são exatamente o que eu coloco no Class. Então, vocês fiquem à vontade para participar ou não. E no final, nós vamos fazer um print, né, da tela aqui, uma foto, para registrar esse nosso encontro, ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos para o acolhimento. Para realizar uma dinâmica, né? Então, nosso acolhimento vamos realizar uma dinâmica para que nós possamos nos conhecer um pouco melhor. Só que depois que vocês fizerem a apresentação, vocês vão selecionar uma imagem, que eu vou mostrar na próxima tela, e a partir dessa imagem, como que vocês vão escolher essa imagem? Vocês vão escolher essa imagem quando vocês baterem o olho nela e falar, olha, essa imagem tem uma característica que é minha, né? Então, tem uma característica que é minha, e fala um pouquinho por que você escolheu, né, ser professor. Então, é ali 1 minuto para vocês falarem, no máximo 3, uma apresentação bem breve. Para ficar fácil, eu vou colocar no chat o que vocês devem colocar. Eu vou escrever aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui no chat. Tá? Meu computador parece estar meio bugando. Aqui. Nome. Escola, né? Pode colocar aí na sequência a cidade de que vocês são, INRE. Quanto tempo está no estado? Quanto tempo está no estado? Opa, saiu. Aí podem falar também se trabalham, né, em outro tipo de atividades, trabalham numa escola particular. Eu já até pergunto se trabalham em outra atividade, porque muitas vezes a profissão de professor é o bico, né? A gente tem outra função para complementar a renda ali. Se tem outra atividade. Bem brevemente, por que escolheu ser professor? Aí você já pode articular com a imagem. A imagem de escolha. Então, eu vou deixar aqui para facilitar a apresentação. E eu vou começar a apresentação. Deixa eu compartilhar de novo o que saiu aqui, para que vocês sigam mais ou menos da forma. Então, aqui nós temos 17 imagens, tá? 17 imagens. Vou começar a minha apresentação para vocês. Então, aqui, meu nome é Marcela, conforme aparece para vocês. É fácil que aqui com a Meet a gente não erra o nome de ninguém, né? Porque já aparece o nome ali escrito, então fica fácil. Meu nome é Marcela, moro na cidade de Maringá, núcleo de Maringá, trabalho no Colégio Brasílio de Tiberê. Eu estou lá nesse colégio esse ano, né? Eu era do núcleo de Umuarama, aí esse é o 4º ano que eu estou aqui, mas nos anos anteriores eu estava com ordem de serviço e sempre eu trazia a ordem de serviço para um outro colégio. Esse ano eu consegui fixar, então, no Brasílio de Tiberê. Não sei se tem alguém aqui de Maringá vai conhecer. Eu estou no estado há 17 anos. E por que eu escolhi ser professora? Na realidade, muitos, né, falam que a profissão que eu escolhi. Eu realmente escolhi ser professora. Desde sempre, nunca me imaginei fazendo outra coisa. Desde criança, eu tinha uma admiração muito grande por ser professora. E daí eu escolho a imagem 4. Por quê? Porque a imagem 4, quando você vê ali aquele monte de livros, já se remete à ideia de estudar. E eu escolhi ser professora porque eu gostava de estudar. Meus professores, eu gostava do ambiente da escola, né? Era um ambiente acolhedor. Eu tinha muita admiração pelos meus professores. Então, eu não tive dúvida do que eu queria ser, que era ser professora. Continuar estudando, continuar no ambiente escolar, que era um ambiente que me trazia esse conforto, esse aconchego, e eu gosto de ensinar.
Então, transferir aquilo que eu aprendo muito mais ensinando, acho que todos nós somos assim, né? E também o fato de socializar. Eu posso saber muito pouco, mas eu gosto de socializar tudo o que eu sei. Eu acho que isso traz uma satisfação pessoal muito grande para mim. Agora, podemos começar. Deixa eu ver aqui. Vocês se prontificam, vão erguendo a mãozinha, ou vocês querem que eu vá nomeando quem começa com a apresentação? Como vocês preferirem. Querem ir erguendo a mão? E daí eu vou dando a vez? Isso. Aí já apareceu aqui para mim o professor Adriano. Ah, desculpa, eu esqueci de uma coisa. É importante vocês colocar de que componente curricular vocês são. Eu sou de História. Pode falar, professor Adriano. Meu nome é Adriano, eu sou de Arapongas, NR de Apucarana. Eu estou no estado... Na escola, eu dou aula no Colégio Cívico Militar Valfredo Silveira Correia. Eu estou lá desde 2000, desde que eu assumi o concurso. A gente assumiu em 2015, né? Uhum. Desde 2015, mas no estado eu estou desde 2011. Antes eu era professor do PSS. Uhum. Eu decidi, antes de ser professor, eu decidi pelo curso, né? Pela filosofia. Sempre gostei de cinema, sempre gostei de leitura, né? Uhum. Primeiro eu escolhi a área, depois veio de pacote ser professor, né? Então, antes de escolher ser professor, eu escolhi a filosofia, eu escolhi porque eu gostava da leitura, eu gostava dos assuntos e tudo mais, né? E a imagem que eu mais identifico é a 6. Eu gosto mais de ficar em casa, gosto de ficar assistindo minhas coisas e tudo mais. Ah, legal, professor. Você é de filosofia, né? Aí você disse que primeiro você escolheu a área para depois escolher ser professor. Eu fiz o inverso. Nem pensava em sala de aula e nada, agora é minha vida, né? Então, eu primeiro escolhi ser professor e depois aí optei pela área de humanas, né, história, que eu me identificava mais, gostava, e pelo fato de eu sou muito ruim na área de exatas, então não tinha condições, tinha que ir para a área de humanas mesmo. Que bom, professor, seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Obrigado, gente. Agora a professora Alana. Vocês conseguem me escutar? Sim, ouvimos bem. Meu nome é Alana, eu sou do núcleo de Foz, trabalho em Foz, trabalho na Escola Cataratas. Eu comecei esse ano, em fevereiro, assim, não tinha nenhuma experiência dando aula. E o meu é um pouco do que vocês dois falaram. Eu tinha uma ideia vaga de ser professor, mas eu não tinha muita coragem, assim, sabe? Aquela ideia que a gente deixa escondida. Pensava, não, eu vou cursar filosofia, eu gosto de filosofia, depois eu vejo se eu sigo na área acadêmica, se eu faço outra coisa. Mas eu não consegui assumir, não, eu quero ser professora, né? Tem uma coragem pra minha cabeça, eu tava mantendo escondido. Mas eu comecei esse ano, assim, um susto, e gostei muito, tenho gostado muito do ambiente escolar, de conviver mesmo com os jovens, até as piadas sem graça deles. Anima, assim, eu gostei muito da ideia. Que bom, professor. Mas uma coisa, eu trabalho só dando aula, não tenho outra atividade. E a imagem? A imagem. Eu gosto muito da imagem 7, porque durante todo o percurso da faculdade, o meu gatinho estudou junto. Então, ele se formou junto comigo. Sério? Sério, ele estudava toda vez juntinho. Que legal. Bichinho. E depois falam que gato não é amoroso, né? Quem tem diz que é. Então, seja bem-vinda, professora Alana, ao nosso grupo de estudos. Professora Elizabeth. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, a minha escola é o Colégio Professor João Loyola, fica no Pinheirinho. Eu sou de Curitiba, estão vendo aí de gorrinho, hoje está frio aqui, está chuviscando. A minha formação é Geografia. No estado eu estou há 10 anos, eu passei no concurso de 2007 e fui chamada em 2012. Então, demorou um pouquinho. Na última leva de 2012, eu fui chamada. Eu trabalhei antes 25 anos em turismo nacional e internacional. Trabalhava especificamente 15 anos, trabalhei com eventos. A Alana, que é de Foz, eu fui muito a Foz. Eu gosto muito da cidade. Esse ano eu tenho primeiros anos e terceiros anos. Eu tinha oitavo e sétimo à tarde, mas aí o professor tinha saído de licença, voltou, então eu só estou com a turma de manhã. A minha formação tenho projeto de vida e ensino religioso,
Esse ano só Geografia e Projeto de Vida. E a imagem que eu me identifico é a 9. Eu gosto muito de ambiente, meio ambiente, sempre estou trocando ideias com os alunos e trocar ideia com vocês também. Ai, que legal, professora. Agora pode ser, seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Professora Paola. Olá, boa tarde a todos. Dá para ouvir? Sim, ouvimos bem. Então, eu sou a professora Paola, sou professora de matemática na rede estadual, né? No momento eu tenho turmas de ensino médio e ensino fundamental. Trabalho no estado há cerca de 10 anos, também dando aula. Falo aqui de Curitiba, o nome da minha escola é Hernani Vidal. Fica aqui na região do... Gente, esqueci o nome do bairro agora. Fica próximo ao centro, né? Na verdade. E, na verdade, assim, eu me identifiquei com mais de uma imagem. Qual que eu uso agora? Pode fazer uma Tem relação algumas, de todas, não tem problema. uma relação. Então, assim, ó, um pouquinho da 16, porque além de ser professora, a gente tem um momento de dona de casa, né? A gente tem que dar conta da casa, família, filhos. Nos momentos de lazer, gosto muito da 6, assistir alguma série. Já fui muito na imagem 12, hoje em dia não mais, que a idade já vai chegando, mas gosto muito da 4 também. A 4, como você mesmo falou, Marcela, a gente, para chegar nessa posição que a gente está hoje em dia, a gente estudou muito e estuda muito todos os dias. Então, eu, na verdade, acabei não sendo escolhida pela matemática, né? Acabei, assim, indo para essa área de exatas por ter bastante dificuldade. Então, acabei fazendo vestibular primeira vez para química, sempre gostei da área de exatas, e fui para a área da matemática para realmente entender, sabe? Aquela dúvida que eu não conseguia entender no ensino médio, eu fui para entender e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, eu quis fugir. Eu fiz ao contrário. Eu quis aprender realmente como funcionava e hoje em dia a gente tem que ter um pouco de compreensão em relação aos alunos, né? A dificuldade que eles têm, essa inovação que a gente tem que ter todos os dias, né? Então, eu gosto da imagem das 9, também gosto de umas plantas também. Eu falei todas, né? Era para escolher uma só. Não tem problema. Professora, agora posso te fazer uma pergunta? Diga. O que te fez vir para a trilha de humanas? Então, porque sua formação é só matemática. Só matemática, isso. Na verdade, assim, eu fiz o primeiro Formadores, fiz em Educação Especial, e daí agora eu quis fazer algo totalmente diferente. Porque eu sempre vou fazendo curso somente na área de matemática da Educação Especial, são coisas assim, totalmente, sempre focada na área de exatas, e eu resolvi fazer algo diferente. E eu trabalho com ensino médio, né? Então eu tenho ainda os professores que estão trabalhando com o projeto de vida, né? Então a gente sempre está conversando. Se realmente eu vou usar, né, o conhecimento, eu não sei, mas eu quis fazer uma coisa diferente. Coisa que eu não tinha conhecimento, quis vir aqui para o curso para aprender. Ai, que legal, professora. Eu até pensei, falei, poxa vida, será que daí, ela, por causa de vaga, ela não conseguiu e ela está querendo trabalhar dentro das trilhas, né? Mas bacana, vai ser muito bom ter um professor da área de exatas aqui com a gente, né? Vai ser muito bom. Seja bem-vinda. Professor Guilherme. Boa tarde a todos. Eu sou Guilherme Lopes, aqui de Maringá, né, núcleo de Maringá. Eu trabalho no Colégio Silvio Barros desde 2014. Estou no estado desde 2011. Eu escolhi a profissão, né, acho que tem um pouco a ver com o que já falaram aí. Eu sou filho de professor, neto de professor, então a profissão sempre esteve ao meu redor, sempre esteve no horizonte ali de possibilidades. E depois, ao escolher filosofia como graduação, ficou quase que inevitável trabalhar como professor, né? Então, a minha área de filosofia, eu não estou com projeto de vida esse ano, fiz os cursos para talvez no ano que vem, né, ingressar nessa disciplina também, já trabalhei com ensino religioso muitos anos, mas agora estou apenas com filosofia no ensino médio. Das imagens, a imagem 10, acho que foi a que mais me interessou, porque foi o que me despertou para o curso de filosofia, e, né,
questão da indagação, das dúvidas, e da vontade de encontrar caminhos que fossem, digamos assim, um pouco mais metodológicos para resolver essas dúvidas. E também por ser professor e ter um interesse nessas dúvidas que vêm dos próprios alunos, né? Trabalhar com o ensino médio, para mim, é uma oportunidade de trabalhar com pessoas que não vêm já com um monte de ideias prontas e querendo, né, impô-las sobre a gente, mas, na verdade, vem com dúvidas, e a gente acha que na filosofia é possível encontrar caminhos, né, para ajudá-los a resolver essas dúvidas. Acho que é isso. Ah, que legal, bacana, professor. Seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos, então. Aqui na professora Maria de Lourdes. Olá, Olá, professora. tudo bem? Então, eu sou a Maria de Lourdes, eu sou do núcleo de Pitanga, uma cidade chamada Santa Maria do Oeste. Trabalho, então, em um colégio só, sou formada em matemática, tenho um padrão em matemática e outro em educação especial, mas, no momento, eu trabalho com AEI integral. Então, estou com as 40 horas no AEI integral. Me chamou a atenção para me inscrever no curso, porque, assim, eu gosto de estar, como diz a outra que estava ali de matemática, Professora Lu. né? Então, no passado eu fiz de educação especial, e agora eu estava em dúvida se eu iria me inscrever para ética e liderança, ou ali, né, liderança e ética, ou então para oratória. Eu falei, nesse momento eu vou para liderança, né? Eu gosto de coisas diferentes. A imagem que me chamou a atenção foi a 4, né? Gosto de estudar bastante, né? Eu gosto. E a 10 ali que me encheu de dúvidas, né? O que será? Qual será o produto final? Fiquei assim pensando que ele vai fazer em liderança no ensino médio. E surgiu assim um questionamento. Eu estou no estado desde 2003. Legal, professora. Seja bem-vinda ao nosso grupo de estudos. Professora, agora na sequência aqui, era a professora Helenice. Parece que abaixou a mão. Professora Helenice? Eu levantei novamente, porque acho que a professora não tinha visto. Não, eu fui anotando aqui na sequência. Entendi. Boa tarde, meu nome é Inelice, trabalho aqui no Colégio Chico Mendes, São José dos Pinhais, na área metropolitana sul. Sou professora no estado. Estou com um pouquinho de tosse, tá, professora? Desculpa. Não, fica tranquilo. Estou dando tratamento de rinite aí. Esse período é início, né, para isso. É bem complicado. Sou PSS, né? Infelizmente, né? Mas estamos aí na luta. Sou do componente curricular Língua Portuguesa e a segunda licenciatura em Pedagogia. E, né, estou aí nessa profissão porque eu amo, né? Porque se a gente não amar a profissão, não tem como trabalhar. Né? Eu acho assim que em esses anos de experiência, eu vejo muitos colegas cumprindo tabela. E eu acho que se você não amar a profissão, a educação não vai para frente, né? Então, eu amo o que eu faço, né? Vou sempre com o maior carinho. Me dedico muito no que eu faço. Trabalhei um ano no setor pedagógico. Me desgastei muito porque eu queria trabalhar além do normal, né? E eu me identifico muito na 14. Eu sou uma pessoa que sou muito temente a Deus, coloco Deus em primeiro lugar, consagro meus alunos antes do meu trabalho, antes de entrar em sala de aula. E essa 14 é o essencial da minha vida ali também, que eu tenho que... ali o que me chamou muita atenção, a paciência também, né? A gente tem que ter muita paciência, muitas vezes, respirar, contar até 10 vezes e seguir em frente, né? Como a professora falou ali no início, transferir aquilo que a gente aprende, né? Mas muitas vezes a gente aprende mais do que transfere. Então, isso daí, professora. Eu gosto muito de trabalhar. Escolhi essa ética e liderança. Eu estava com a professora Eli no primeiro curso, aliás, no segundo. No primeiro eu estava com um professor, na verdade foi 3 professores no primeiro, mudou muito. Uhum. E eu estava com a professora Emily no segundo de língua portuguesa, do ensino médio. Uhum. E eu ia continuar. Mas quando eu vi esse ética e liderança, eu gosto muito de aprender. Eu não gosto de ficar na mesma coisa. Eu gosto de variar várias
metodologias, muita coisa para aprender, muito conhecimento. Me chamou muita atenção. E eu falei, esse é mesmo. Ai, que bom. Que bom. Ética e liderança. Que bom. Seja bem-vinda, então, professora. Obrigada. O professor Adriano apresentou? Ele estava com a mão levantada, agora não recordo se você apresentou, professor. Já sim, professora. Ah, tá, já apresentou, né? A professora Roseli, então, agora na sequência. Professora, você ainda está com a mãozinha levantada, por isso que eu pensei que... Ah, tá, deixa eu tirar aqui. Professora Roseli e professora Oi. Nadia. Depois. Oi, estão me ouvindo? Sim, ouvimos bem. Ah, ótimo. Nós estamos no momento de leitura, estou na escola e nós temos uma musiquinha. Então, se vocês ouvirem a musiquinha, é o momento da leitura na escola. Ai, que Então, legal. eu me chamo Roseli Cavalieri. Eu sou pedagoga na escola, no Colégio Estadual Arnaldo Busato, do município de Verê, núcleo regional de Francisco Beltrão. Estou como pedagoga há 8 anos, mas estou na educação há 30. Então, anteriormente, eu trabalhava a nível municipal, né? Eu era professora a nível municipal e depois, em 2013, eu fiz o concurso do Estado e entrei como pedagoga. Trabalho 20 horas como pedagoga e 20 horas como professora do curso de formação de docentes e também a coordenação do curso. Então, nas perguntinhas ali, prof, que você lançou, por que eu escolhi ser professora? Porque eu acho que se eu, Roseli, nascesse novamente seria professora. Sou apaixonada por aquilo que faço, amo o que faço e não consigo me ver em outro espaço, em outra função, a não ser na área da educação. Então, assim, me identifico muito lá como pedagoga, sim, mas muito mais lá no curso de formação de docentes, formando os próximos profissionais da educação, ajudando e contribuindo para que a gente possa ter profissionais realmente apaixonados e que vistam realmente aquilo que a educação precisa hoje. E o que me chama a atenção, assim, é a imagem 14, porque, assim, eu sou muito centrada, tenho uma espiritualidade bastante grande e nada do que eu vá fazer ou faça que eu não tenha a iluminação, meus pedidos, as minhas orações e também a minha gratidão em tudo que eu tenho hoje. E sou grata também por estar aqui no grupo. Eu fiz os cursos anteriores do pedagogo formador, observação de sala de aula, e agora eu segui a linha das trilhas de liderança, porque ano que vem eu vou estar assumindo dentro do novo ensino médio nessas linhas aí, então eu preciso estar melhorando a minha capacidade para estar trabalhando nessa área aí no próximo ano. Que bom, professora, seja bem-vinda ao nosso grupo. Agora, na sequência, temos a professora Nadiane. É assim que se pronuncia, professora? Sim. É que eu sou danada para falar o nome errado, tá? Então, vocês me corrijam, por favor. Então, boa tarde a todos. Eu sou professora de Geografia. Eu moro em Clevelândia, mas eu dou aula em Palmas, no Colégio Alto da Glória, o núcleo de Pato Branco. Trabalho lá nessa escola há quase 15 anos, só com a disciplina de Geografia, com turmas do ensino médio e do ensino fundamental também. Escolhi essa profissão porque, desde criança, eu gostava de brincar, de dar aula para meus irmãos, para os primos e coisa, e sempre gostei de estar ensinando. A imagem ali que me chamou a atenção foi a 11, porque como eu fico o dia inteiro em Palmas, praticamente, quando eu chego em casa, quando eu estou em casa, eu gosto de ficar com a minha família, com o meu filho, que eu tenho só um filho, e com o meu marido. Eu acho que é isso. Ai, legal, professora. Seja bem-vinda ao nosso grupo de estudos. Professora Angélica. Boa tarde, professora Marcela. Boa tarde a todos os professores. Então, eu sou a professora Angélica, né? Sou formada em pedagogia. Eu trabalho em Pinhalão, né? O núcleo regional de Baiti. Estou há 2 anos, sou professora PCS, né? Estou há 2 anos pelo Estado. Eu resolvi
me formar como professora, né? Porque quando eu era criança também, gostava de brincar com os meus irmãos, de ensinar eles. Então, eu levava muito a sério, eu achava que eu era professora de verdade. Era bem assim. E depois, antes de começar a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar na educação infantil, né, onde eu não tinha formação ainda, mas aí eu pude perceber que era aquilo mesmo que eu queria, né? Então, nossa, você leva jeito para isso, né? E foi onde eu resolvi fazer a faculdade para pedagogia. Então, aqui, como pedagoga, né, 40 horas, eu resolvi fazer esse curso justamente por se tratar dessas trilhas novas aí, no ensino médio, a gente precisa entender um pouco mais. E eu gosto muito da área das humanas, então acho que vai ser bem interessante. Dentro das imagens, eu me identifico com várias imagens também. Eu sou um pouco de cada aí, um pouco das 6, eu sou 880, né? Ou eu gosto de estar 6 a 12, também eu gosto, né? Eu gosto sempre de estar com meus amigos também. E a 16, né? Porque eu sou mãe, tenho uma filhinha, então, quando eu estou em casa, eu também cuido da casa, eu gosto de estar com ela. Então, seria um pouco dessas 3 imagens. E a 4 também, né? Que sempre quando eu gosto de estudar, gosto sempre de ler, assim, eu procuro sempre estar superando esse meu desafio, né? De ler, assim. Eu gosto mais de assistir, assim, videoaula, essas coisas. Mas eu procuro sempre estar buscando também estudar. No começo do ano, eu fiz o curso de formadores em gestão de sala de aula. Depois, eu fiz projeto de vida. E agora, né, estou fazendo ética e liderança. Eu espero poder aprender bastante com todos que estão aqui. É isso. Que legal. Seja bem-vinda, professora. Que bacana, né? Estamos aí num grupo bem diverso, né? Não tem ninguém de história, gente. Eu sou a única de história aqui. Normalmente, eu tenho muitos professores de história, né? Que estão comigo lá desde a primeira jornada e vão se reescrevendo comigo. Tem o professor Fernando. O professor Fernando, pode se apresentar? Eu até peço desculpa, tá? Eu estava em sala ali e estava dando uma conexão aqui. Não, professor. Mas eu sou de história. Tranquilo. Sou o professor Fernando, então, professor de história. Aí, ó, agora temos essa história aí. Isso. Uma breve apresentação aqui, né? PSS também. Eu peguei o bonde andando, como a gente diz, mas se fosse para falar aqui qual dessas imagens me representa, talvez a 17. Um pouquinho que eu ouvi o pessoal falar ali, é bem o meu espírito também, assim, mas eu não me vejo fora de sala de aula. O que me assusta ser PSS é justamente saber que eu posso não estar. Mas sala de aula é o lugar que eu me sinto melhor no mundo. Até mais que em casa. Que bom. Então é mais um apaixonado pelo que faz, como o pessoal aí indicou. Né? Legal, pessoal. E a gente, história de humanos, a gente gosta muito de falar, de conversar. Eu acho que ética e liderança cai bem pro nosso métier, né? Isso. Por isso a escolha. Eu acho que vai me dar um ferramental muito bacana para a profissão também. Aumentar o meu feedback, minhas qualidades também, né? Melhorar como professor. Até porque, né, a lei antes de falarmos propriamente sobre a trilha de liderança e ética, a gente vai falar aí no próximo encontro e no outro, vamos falar um pouquinho sobre esse novo ensino médio, porque a jornada passada foi bem focado sobre a nossa nova organização, mas nem todos fizeram a jornada 2 dentro das trilhas de aprendizagem. Então, a gente vai dar essa recapitulada, né? Se tem alguma dúvida ainda de como será a organização desse novo ensino médio, então a gente vai estar trabalhando isso, e daí já te dá aquela segurança, né, de pelo menos compreender como que vai ser, na teoria, essa nova organização. Na prática, né, muitas coisas têm que ser reorganizadas, mas teoricamente vocês vão ter uma base de... Eu acho que, né, todo mundo já tem um breve conhecimento aí sobre o novo ensino médio, mas dúvidas vão surgindo e aqui nesse grupo de estudos a gente pode estar trocando essas informações. Eu acredito que vai ser bem produtivo. Seja bem-vindo, então, professor Fernando, né, ao nosso grupo de estudos aí. Era isso mesmo a apresentação, tá? Ficou alguém? O professor Gilberto, acho que não apresentou, né, professor? Isso, sempre tem que ter o último, né? Não, mas eu acho que ainda tem mais gente. A professora Flavinha, pode falar, professor Gilberto. Eu sou Gilberto Presque,
eu resido aqui em Toledo. Eu trabalho em 2 núcleos. No núcleo de Cascavel, com a disciplina de História, no ensino fundamental e médio, no distrito de Sede Alvorada, que dá uns 15 quilômetros aqui em Toledo. Em Toledo, onde eu resido, trabalho com o conteúdo de filosofia, também no colégio. Estou no estado desde 2002, de 2002 a 2005 era PSS, em 2005 eu fiz concurso. Antes de trabalhar no estado, eu era professor de informática, eu trabalhava numa empresa, e fui convidado para dar cursos na área, e aí sentindo assim a falta de subsídios, né, pedagógicos, eu me inscrevi no curso de filosofia aqui na Univest, e é um curso qual eu gostei. Na época, você poderia pegar 4 habilitações, né, além de história, filosofia, também sociologia e psicologia. Mas aí começa, né, para conciliar com o trabalho. E eu acabei, digamos assim, me identificando com filosofia. E é a área que eu acabei desembarcando, né? Então, desde lá para cá, eu trabalho em filosofia e história. A imagem que eu escolhi aqui para falar sobre, né, a função do professor, temos aqui a imagem 4 e a 10. Eu vou ficar com a 4. Eu gosto muito de leitura e eu acredito que uma das formas da gente sempre estar aprendendo, né, é ensinando, né? Porque a gente vai se separar com a dificuldade e buscar maneira, né, de você fazer aquele enfrentamento. Isso eu sentia muito no início, quando eu trabalhava com informática. Eu tinha que preparar cursos, aulas, né? E você tinha que dar um jeito. Então, do lá para cá, eu sempre gosto de comprar um livro, não só na área de filosofia, história, mas também literatura, né, na área de ficção. E eu acho que é isso, a gente vai abrindo horizontes, né? Então, ao escolher a trilhas de ética e liderança, justamente conhecer, né, o que nos reserva, né? Reserva, traz aí e tal. Até porque o ensino médio, né, ele tem umas mudanças, né? E como nós somos das áreas humanas, a gente está sempre se preparando, né, para novos desafios, sair daquele mundinho, né? E estar sempre avançando aí. Ai, que legal, professor Gilberto, seja bem-vindo. Aí, na sequência, nós temos a professora Flaviana e depois a professora Odete. Se tiver mais alguém, vocês podem erguer a mão, que eu já vou anotando aqui a sequência. Pode falar, professora Flaviana, seja bem-vinda. Olá, obrigada, boa tarde a todos. Então, eu sou a professora Flaviana, sou formada em Pedagogia e Ciências Sociais. Primeiro ano que eu estou trabalhando como pedagoga, né? Sempre trabalhei com a matéria de Sociologia, aí esse ano eu estou com 20 horas como pedagoga e com 2 turmas de Sociologia. Escolhi ser professora, né, porque gosto de adolescente, principalmente, então eu gosto de trabalhar com adolescente, fundamental, já trabalhei, não gostei. Então eu gosto de estar com eles, então assim, não me vejo fazendo outra coisa. E esse ano eu trabalhar como pedagoga, porque não tive muita opção, né, estou gostando também, aprendendo bastante. Sou do de Baiti, esqueci de falar, né? Eu e a Angélica ali, a Angélica Maria, somos companheiros. Então, a gente só faz o curso juntas. Trabalhamos na mesma escola. E assim, a imagem para uma ajudar a outra. Então, já é meio que assim, esquematizado. Então, daí nos grupos, vocês já fazem duplinha aí para fazer os grupos juntos. Nós é a panelinha, nós duas somos as panelinhas do grupo. E, assim, as imagens, assim, que eu gosto de várias, mas a primeira, assim, na hora que eu olhei, que eu bati o olho, assim, foi a 17. Eu gosto da sala de aula, então, gostei muito da imagem, assim. Mas, assim, como eu disse aqui, mais me chamou a atenção foi a 17, mas no momento eu precisaria seria a 8, pegar uma malinha e viajar, espairecer a cabeça, mas não acabou a letiva ainda. Então tá, obrigada, professora, seja bem-vinda. Agora a professora Odete. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, eu sou a professora Odete, né? Eu sou do núcleo de Cornélio Procópio.
E estou aqui na escola agora, talvez um pouco de barulho, né, para falar. Sou do núcleo de Cornélio Procópio, cidade de Leópolis, né? Então, assim, sou do norte do Paraná. Eu trabalho na área de matemática, sou professora de matemática e história, né? Atualmente eu estou com história. Fiz vários cursos já de formação, eu gostava muito de fazer, fiz na área de matemática, vários, depois eu fui para outras áreas de tecnologia, né? E agora resolvi fazer essa trilha. Por quê? Por conta do novo ensino médio mesmo, né? Que acredito que vai abrir mais, né? Campo, né? Para aula. Né? Então, por isso que eu escolhi trabalhar com uma trilha agora. E a nossa escola também prestes a se tornar integral, né? Então, eu achei importante investir nessa área agora, né? Dessa trilha ética, né? E é isso. Que legal. Gosto muito de ser professora, né? Eu amo o que faço. Né? Gosto de estar sempre estudando mesmo e aperfeiçoando, porque teve tantas mudanças, eu aprendi tanto, né? Com essas mudanças. Infelizmente teve a pandemia, né? Mas o lado bom foi que a gente aprendeu muito, né? E eu sou a imagem número 1, né? Embora eu não toco nenhum instrumento, mas eu canto na igreja e é minha bola de estar, sabe? É o lugar onde eu vou para revigorar mesmo as minhas forças, então é um lugar que eu me sinto muito bem, né? Então é quando eu vou para a igreja, então vendo essa imagem, me vê isso, é a parte que me ajuda muito na minha profissão, né? Quando eu estou me dedicando também, né, a Deus. É isso. Ai, que legal, professora. Nossa, aí você é bem eclética em matemática e história, 2 opostos. Parabéns. Seja bem-vinda ao nosso grupo de estudos. Professora Andréia? Boa tarde, tudo bem com você? Eu gosto, hein? Boa tarde. Meu nome eu sou a professora Andréia, né? Eu sou da área da educação especial, mas no momento eu estou como pedagoga na Escola Estadual Maria Pereira, da cidade de Leópolis, no núcleo de Cornélio Procópio, que é aqui do interior, né, do Paraná. E assim, a imagem, né, que eu vi aqui, que eu gostei, que eu me identifiquei também, é a imagem 14, também a imagem 9, né, porque assim, eu também gosto muito gosto muito de igreja, gosto de meditar, gosto muito de flores, né? Gosto de ornamentar tanto meu ambiente de trabalho, né, como a minha casa, ou a igreja que frequento. Então, assim, são as imagens que eu escolhi, né? E eu também, né, escolhi essa trilha, né, que é a trilha de liderança e ética, para eu, assim, adquirir conhecimentos, porque eu fiz até agora os cursos que eu fiz foi educação especial, tecnologia, e agora eu criei algo diferente. Então, por isso que eu escolhi a liderança e ética, né? Para ver se também me ajuda na parte pedagógica. E é isso. Que legal, professora. Eu acho que vai ajudar bastante você, enquanto pedagoga, né, ter esse conhecimento das trilhas, vai propiciar para que você ajude, né, seus professores e tenha esse conhecimento. Como eu disse, né, nós vamos trabalhar com a trilha liderança e ética, voltado assim para como será o desenvolvimento do trabalho em sala, mas nós também, os primeiros encontros será para pensar e compreender como que é a organização desse NEM, né, do novo ensino médio. Então, eu acho que teremos aí uma jornada bem produtiva. Seja bem-vinda, professora Andréia, ao nosso grupo de estudos. Todos se apresentaram ou ficou alguém? Na hora que você se apresentava, eu estava verificando se ficou alguém. Não? Acho que não, né? Todos se apresentaram? Pelo checklist que eu fiz ali, eu acredito que todos. Se ficou alguém, ou se alguém entrou depois, aí é só acionar o microfone. Pessoal, então agora nós vamos para aquela parte que vamos fazer uma fala, né? Um breve retrospectiva acerca do grupo de estudos. Então, o grupo de estudos
Não sei se vocês fizeram, né, anos anteriores, alguns de vocês já comentaram que vocês realizaram o grupo de estudo esse ano, na primeira jornada, na segunda, outros só fizeram na segunda, que é muita gente que ficou sem possibilidade, sem vagas, né, para fazer no primeiro, e teve gente que conseguiu entrar só no segundo. Mas antes disso, o grupo de estudos, ele iniciou lá em 2020. Então, ele não é de hoje, né? Ele iniciou lá em 2020, com alguns componentes curriculares específicos, que era biologia, ciências, língua portuguesa, matemática. Aí, no finalzinho do ano, aí abriu, na realidade, começou com português e matemática, e depois que abriu para geografia, história, né? Abriu para os outros componentes curriculares lá no finalzinho do ano. Porque desde quando iniciou, eu lembro que eu sou mais para o final do ano. E o grupo de estudos, quando ele inicia, ele foi mais para aquele período de ajuda, de troca entre os professores para lidar com o ensino remoto. Então, é mais voltado para ensinar o professor, ajudar o professor a mexer no Class, né, de forma que a gente foi aprendendo a lidar com ele de forma mais fácil, como você repostar a atividade, pensar algumas ferramentas para auxiliar a gente naquele momento de ensino remoto. E não era assim no Paraná todo. Então, os professores faziam uma seleção, eles não pegavam dentro, as aulas não pegavam dentro da sua carga horária, eles pegavam, tipo, em contraturno, ou era intermediário, recebiam uma bolsa para isso, e era com os professores do seu NRE. E daí ele montava um grupo do WhatsApp ali, e ele negociava o horário com os professores. Ó, vamos fazer, quem pode ali na quinta-feira, 5h30? Aí um pode, outro pode, não pode, então vamos fazer na sexta. Então, era algo assim, mais peculiar, mais particular de cada localidade. Depois ele foi se ampliando, né? Foi a criação do núcleo de formadores em ação, ampliação para todos os componentes curriculares, pedagogos, educação financeira, cidadania e civismo. E agora, no ano de 2022, aí teve a criação de uma escola, a Escola Estadual de Formação Continuada de Formadores em Ação. Então, como é que funciona, né? Então, agora, nós, professores formadores, a gente fez um processo seletivo, né, para ser professor formador, e a gente escolheu aula nessa escola. Professores da área de educação especial, pedagogo, pegam 20 horas aula, 6 turmas, que tem a hora de atividade também. E nós, professores de componentes curriculares, história, geografia, filosofia, então nós pegamos 10 horas aulas. Então tem as turmas que nós pegamos, tem o dia do papo formativo e tem a hora de atividade, e nós ganhamos dentro do nosso padrão, né? O salário é igual à sala de aula, a diferença é que 10 horas do meu padrão, eu estou como professora formadora. Então, isso foi muito bom, porque antes os professores que recebiam bolsa, demoravam a receber, porque dependia de uma série de fatores. Agora não, recebemos certinho, né? Junto com a nossa aula normal, né? Dentro do padrão. E não foi só isso foi só a parte de organização, para organizar mesmo a contratação dos professores, né? A distribuição de aula dos professores. Mas também se ampliou bastante. Então, foi criada agora dentro história do fundamental e do ensino médio, depois veio as trilhas de aprendizagem, agora vem os itinerários formativos, tem de ensino religioso, cidadania e civismo. Então, foi criado também as formações na área de metodologia ativa, avaliações da aprendizagem, gestão de sala de aula. Então, o leque abriu bastante. No primeiro trimestre, foi atendido 25 mil profissionais da educação, 34 temas. No segundo trimestre, como abriu as trilhas de aprendizagem, foi para 42 temas, 24 mil profissionais, e depois, agora no terceiro trimestre, 45 temas, ampliou um pouquinho mais ainda, porque teve várias trilhas, diminuiu um pouco de turmas dos componentes curriculares, mas aumentou-se as turmas de trilhas, como, por exemplo, na segunda série do ensino médio, os estudantes terão 4 trilhas de aprendizagem na área de humanas e linguagens, e 4 trilhas de aprendizagem na área de ciência da natureza e matemática. Então, está tendo formação em cada uma dessas trilhas. Alguns de vocês até comentaram, eu olhei oratória, né? Na área de professores de linguagem. Nada impede o professor das outras áreas em fazerem também. Mas na hora da distribuição de aula, né, a prioridade é para os professores dessa área. Então, temos as formações em cada uma dessas áreas. Nesse terceiro trimestre, né, diminuiu um pouco, né, o número de professores, porque até então tínhamos 25 mil, 24 mil professores. Agora nós temos 21.114, né? Que, na realidade, não é que diminuiu os professores que escreveram, mas diminuiu as vagas, porque antes era 20 professores, né, cursistas que podiam se inscrever, e agora são 18. Não sei se vocês chegaram a observar isso quando vocês foram fazer a inscrição. Então, agora cada turma tem 18. Um dos motivos para isso é a questão de remanejamento, porque daqui que acontecia, o máximo tem que ser 20, né, para ter um bom desenvolvimento, que seria o ideal a gente ter 20 alunos em sala também, né?
Seria o ideal, um número bacana. Então, como sempre existia remanejamento, por exemplo, na jornada passada, teve uma turma que estava com 24, porque precisava do remanejamento, seu professor ia ter que perder e não podia, né? Aí acabou, conversei, falei que não tinha problema para mim, a gente estava ficando com 24. Então, a ideia foi colocar 18, caso algum professor, por questão de horário, né, precise e ainda tem essa possibilidade. Então, foi feito. E assim, gente, tudo que vai sendo construído ao longo do grupo de estudos, normalmente, ou digo 90% das vezes, são situações que nós mesmos levamos para eles. Vocês, enquanto cursista, e nós, enquanto formadores. Um exemplo que eu vou dar para vocês, né? Quem fez aí na segunda jornada, primeira jornada, vai saber. Nós fazíamos enquanto cursistas, né? Fazíamos um relatório, um diário informativo de tudo que estava sendo discutido ao longo do encontro. Aí, o que acontecia? Muitas pessoas reclamavam, porque eu, por exemplo, eu gosto de ouvir e anotando, mas tem gente que prefere só ouvir, não gosta de anotar. Aí, na hora, eu não anotava, depois tinha mais esse trabalho para fazer em casa. E sempre vem um formulário para vocês preencherem ao final do encontro. E nesses formulários, as pessoas foram colocando. Olha, tá ruim isso, nós não estamos gostando, né? Tá dificultando o processo de interação. E tanto é que agora, né, nessa jornada, não tem mais o diário formativo, foi criado um outro instrumento avaliativo. Então, isso significa, né, que ao longo do processo, as coisas vão se encaixando para atender às nossas necessidades, uma forma que facilite a nossa formação, porque a ideia é uma formação. E depois que foi criado, né, a Escola Estadual de Formação Continuada, de Formadores em Ação, aí que nós tivemos essa possibilidade de termos esse contato com professores de várias cidades dentro do estado do Paraná, né? Então, como vocês mesmos disseram, vocês são de várias cidades aí, e a gente tem essa possibilidade dessa troca. Já teve momentos, né, que nós solicitamos que fosse feito momentos de estudo entre os professores da mesma área, entre os professores de áreas afins, né, e que essa formação fosse realizada por professores da sala de aula mesmo. Porque quando eu trago, né, as informações para vocês, eu faço a mediação do grupo de estudos, quando vocês trazem as angústias de vocês da sala de aula, eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, porque eu também vivencio isso. Certo? Então, isso é importante, até para transmitir essas informações, esse conhecimento, poder ouvir vocês. Então, é diferente do que se a formação fosse dada por um professor universitário. Com certeza, um professor universitário teria muito mais bagagem, né? Apesar de eu ter mestrado, é muito diferente do professor que vive na área acadêmica. Mas, com certeza, esse professor não teria essa vivência de sala de aula como eu tenho, como os outros professores formadores têm. Então, isso nós podemos dizer que é um ganho para a nossa formação, né? Para o nosso grupo de estudos. Até aqui, tudo bem? Vocês podem me interromper assim que acharem necessário, tá? Então, só para nós entendermos, né, como que nós nos organizamos, o grupo de estudos é organizado pensando em quem? Estudante. Então, o foco é o estudante. Por quê? Tudo isso que nós discutimos aqui é para que nós possamos nos organizar melhor nas escolas, de forma mais efetiva, de forma mais articulada. As trocas de experiências vão fazer o quê? Vão me ajudar na minha prática lá na escola. E, com isso, melhorar o desempenho, né, a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, primeiro, o foco é o estudante. Depois, vocês, né, nós também, que eu também sou cursista, que é o profissional da educação atuante na rede. Aí vem o papel do formador, que é o regente das turmas de formação, mas, anterior a mim, tem o tutor de formação do NRE, que é aquele que me acompanha todo o desenvolvimento das ações dos professores formadores. Por isso que nossas reuniões são gravadas, porque tem todo um processo de acompanhamento. Nossas reuniões, não todas, né, porque é inviável, eles nem conseguem assistir todas, mas a cada semana eles escolhem uma para assistir, para dar um feedback, para ver como que está o desenvolvimento, para que nós possamos sempre estar melhorando nosso processo de formação. Aí tem também a equipe FORM, que cuida da gestão administrativa e pedagógica da nossa formação, que vai preparar esse material. Então, esse material que eu trago para vocês, ele é elaborado por uma equipe da CED, que faz um repasse semanalmente para mim. Aí, é lógico que a gente tem a autonomia para fazer a customização, entretanto, dentro de uma estrutura, para que todos os cursistas que estejam matriculados na trilha de liderança e ética possam estar vendo as mesmas informações, né, possam estar tendo acesso às mesmas informações, então por isso que ele é padronizado. E também nós temos os setores associados, que são departamentos, né, que cuidam de todo esse processo de formação e reorganização
do novo ensino médio. Nosso, então, é o novo ensino médio. Aqui eu trago para vocês quem são as pessoas que estão por trás, né, de todo esse processo de formação. Então, nós temos lá o núcleo de formadores em ação da CED, que é a professora Denise, né, ela é técnica pedagógica de diálogo formativo. Depois, quem faz o repasse desse material, desses slides, toda segunda-feira, né, que é chamado de papo formativo. Então, os formadores têm essa reunião com seus tutores, né, que nessa reunião está a técnica de filosofia do NEM, ela que está, né, por trás da elaboração da trilha de filosofia, e que faz todo o repasse desse material que eu repasso para vocês. E nós temos também, cada núcleo cuida de uma área. A área do NEM, quem está cuidando da área do novo ensino médio, é o núcleo de Toledo. Quando eu estava como formadora de história, era o núcleo de Umuarama. Né? Então, cada núcleo ele é responsável em assessorar um grupo de professores. Então, a professora Gisele, o professor Edson, também são nossos tutores, meu tutor, né, de formação, que está dando todo o suporte, qualquer dúvida que eu tenho, né, dúvida que vocês têm, que tragam para mim, que não está ao alcance, eu vou atrás deles, eles prontamente me respondem. Então, é um trabalho bem bacana. Esse pessoal que está lá na sede, nos núcleos, olha, pessoal, eles dão sangue, hein? É das 6 à meia-noite, o negócio é direto, o negócio é bem trabalhado, estão arrancando o couro do povo lá. Então, assim, eles trabalham muito. É aquela história, como vocês disseram, né? É o amor pela profissão, é a dedicação, é o carinho. Então, o pessoal que está por trás de toda a confecção desse material, eles estão sempre prontos a nos ajudar. E sempre fazer o melhor para nós, né? Para que possamos aí atingir nossos objetivos, que é a aprendizagem do nosso estudante. É lógico, né, gente? A gente não ensina aqueles que não querem aprender. Mas sempre tem aquele aluno que vai ainda brilhar os olhos quando a gente entra na sala, aquele que vai questionar. Nós temos aqueles que não querem, aqueles que preferem o celular. Então, isso é fato. A gente vai ter isso. Aluno é aluno em qualquer lugar. Pode ser que numa sala você tenha um número maior de alunos que querem, na outra um número menor, mas sempre você vai ter. Então, a gente tem que pensar o quê, né? Não nos deixar abater por aqueles que não querem, tentar, né, de certa forma, e trazendo esses alunos para nós. É fácil? Não, não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente já teria a resposta para tudo, mas infelizmente não temos. E por isso que estamos aqui, né? Buscando aprimorar nossos conhecimentos, entender um pouquinho sobre essa nova organização do ensino médio. Aqui, pessoal, eu vou compartilhar com vocês no chat. Vou compartilhar com vocês no chat um link que é para que vocês respondam, para que a CED tenha conhecimento sobre os conhecimentos que vocês têm referente a metodologias ativas, referente às tecnologias de aprendizagem e algumas ferramentas da internet. Então, sejam, assim, sinceros nas respostas de vocês. Lá no final desse formulário tem 2 questionamentos abertos. Um deles é quais são as suas expectativas quanto ao grupo de estudos, né? Qual a expectativa de vocês em relação ao grupo de estudos? Se na hora que vocês responderem lá, vocês puderem copiar a resposta e colocar aqui no chat para compartilhar a expectativa de vocês, eu acho bacana, até porque esse formulário vai direto para a SED, eu não tenho acesso a ele. E tem uma outra questão lá no final que diz assim: você tem sugestão para a nossa formação? Então, se você já participou de um outro grupo de estudos e tem alguma coisa que vocês acham, olha, poderia ser assim esse grupo de estudos, que ia ser legal, você pode sugerir. Tá? Então, esse é um formulário que semanalmente eles fazem uma tabulação dos dados e eles têm uma reunião específica só para ler essas informações. Então, assim, se você quer dizer alguma coisa, se você quer perguntar, se você quer sugerir, se você quer criticar, esse é o nosso espaço direto de contato com o pessoal da SED. E não precisam ficar assim, só tenho que elogiar. Não, você pode fazer críticas, né? Olha, por isso, dessa forma assim seria melhor. Então, em relação a isso, eles são extremamente abertos. Eu acho que é um espaço bacana. Todo mundo conseguiu acessar? A nossa turma é NN de navio. Vou dar 5 minutos para vocês responderem, daí se vocês acharem que é muito ou pouco, a gente vai conversando. Turma NN. Para vocês preencherem o formulário, tá bom? Vou marcar aqui 5 minutinhos.
Ok, pessoal, vocês conseguiram ou ainda precisa de um tempinho? Eu já terminei. Terminou? Então, eu vou passando adiante. Caso necessite, vocês me avisam. Terminou, professora Helenice? Abriu aqui para vocês, né? Também. O computador está bem falhando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, vamos lá. Já respondido o formulário, né? Então, agora nós vamos falar sobre a nossa jornada. Então, tirar dúvidas, vou falar a organização, vou passar o calendário, né, apresentar o cronograma da jornada, indicar os temas de cada planejamento, apresentar ali o nosso Classroom para vocês, como que eu organizo eles. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação, a avaliação, que são 2 instrumentos. Então, essa parte mais técnica agora, tá bom? Então, nossos objetivos no encontro, nesse encontro específico e nos outros também, é contribuir para o fortalecimento da aprendizagem dos estudantes do Estado do Paraná. Por isso que nós estamos fazendo esse itinerário, né, esse grupo de estudos de liderança e ética para poder compreender um pouquinho mais como vai ser essa organização. A ideia também é proporcionar aos profissionais da educação uma formação continuada, específica, articulando diversas metodologias e abordagens, favorecendo o compartilhamento e o diálogo entre os pares de diferentes localidades do nosso estado. Então, como eu comentei no início, né, essa riqueza por estarmos aqui, diversas localidades do Paraná, e ainda uma riqueza maior, né, nesse grupo de estudos, professores de outras áreas sem ser da área de humanas, pedagogos, educação especial, matemática. Então, eu acredito que vai ser, assim, encontros riquíssimos nessa troca de experiências. Vamos aqui para o calendário, né, o professor aqui comentou da mala, né, esperando as férias para viajar, olha, vai ser um tris, nós já estamos aí no final do ano. Então, essa semana, que é a semana que vai do dia 26 ao dia 30, nossa semana de acolhimento e orientações gerais. Então, de repente, vocês podem até sair um pouco, assim, não sei, decepcionados desse primeiro encontro, né, falar, poxa vida, nem aprendemos nada. Mas a ideia é tirar todas as dúvidas no sentido em relação à organização. Tá? Como que é a organização do nosso encontro. Então, a ideia foi nos conhecermos. É lógico, né, que uma apresentação breve não é o suficiente, mas ao longo dos encontros a gente vai se conhecendo, vai já ter esse primeiro contato com o colega, que nós vamos estar aí até o final do ano juntos, e entender como que vai ser o planejamento dos nossos encontros até dezembro, tá bom? Então, ali, aí semana que vem já começa no planejamento, propriamente dito, conhecendo um pouquinho do novo ensino médio. Na semana seguinte, que nós temos o feriado na quarta, no dia 13 a gente tem formação, né, planejamento e replanejamento ali nas escolas, dia 14 vai ser um recesso devido ao dia dos professores do sábado, então vocês não terão encontro da nossa jornada. O
o que terá nessa semana será um nivelamento tecnológico. Então, aquele professor que tem um pouco de dificuldade em trabalhar com class, elaborar slides, que a gente vai precisar para a nossa implementação, ali, nosso produto final. Então, essa semana vai estar sendo oportunizado, não é de caráter obrigatório a participação. Então, quem não participar não levará falta por isso, mas será ofertado um momento para que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá? Então, estaremos aqui com material extra para trabalhar essas questões e tirar todas as dúvidas, ok? Então, aquela semana, vocês não têm encontro de formadores de forma obrigatória. O que terá é um momento de nivelamento. Aí depois, na semana que vem, eu passo certinho as orientações para vocês. A princípio, é só para vocês terem essa informação. Depois, aí nós seguimos, né? Seguimos adiante trabalhando o planejamento. E ali, na última semana de dezembro, as 2 últimas semanas de dezembro, que é a semana que vai do dia 5 do 9, dia 12 do 16, nós teremos aquele momento de apresentação da implementação. Como as trilhas de liderança e ética não tem esse ano, não tem como vocês implementar, então vocês farão em grupo, né? Terá um trabalho que será em grupo, onde vocês irão propor uma implementação. Irão pensar como que vocês vão, na prática, fazer isso com o estudante. E daí vão apresentar nesse momento final. Nós teremos aí dois tipos de avaliação, já vou explicar certinho para vocês, mas, na medida do possível, será desenvolvido ao longo dos encontros, para que vocês levem o mínimo possível, né, para fora do horário de reunião de vocês. Então, vamos programar opções para que nós possamos, então, produzir as atividades avaliativas de acordo com os critérios certinhos que será passado para vocês, tá bom? Então, nós vamos ali, nosso encontro até a semana do dia 15, né? Ali, que o nosso encontro é na quinta. Só que daí, por exemplo, se as apresentações, elas se esgotarem no dia 8, não é preciso, o dia 15 não é de caráter obrigatório. Então, se a gente se organizar e a apresentação for concluída no dia 8, nós encerramos dia 8. Caso contrário, dia 15. Por quê? Porque nas outras jornadas, sempre ficava mais corrido, um encontro só para todo mundo apresentar. Então, foi disponibilizado, dessa vez, 2 encontros para isso. Mas tem algumas turmas que são menores, né? Tem algumas turmas que, de repente, na apresentação é mais objetivo, então não tem necessidade do próximo encontro. Caso precise, a gente tem essa data ainda para fazer essa apresentação, tá bom? Aqui é o nosso cronograma de planejamento. Então, nós temos essa semana que é acolhimento e orientações gerais, conforme eu disse para vocês, e nós teremos 3 planejamentos. O primeiro, nós vamos trabalhar a questão dos itinerários formativos e a prática pedagógica, conhecer um pouquinho da trilha de aprendizagem da sua área e os recursos pedagógicos de apoio, que é a aula do RCO. Esse primeiro momento é mais de reconhecimento desse material. E no planejamento 2, aí a gente vai para os pressupostos pedagógicos e os objetivos de aprendizagem da trilha. Também as aulas do RCO e possibilidades para a prática docente. Aí, nesses encontros, a gente já começa a pensar nas atividades avaliativas, já vão começar a produzir. A partir da próxima reunião, é interessante vocês já em grupos formados de 4 integrantes, para que vocês possam ir pensando as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, seria interessante sempre vocês ficarem no mesmo grupo. Tá? Então, escolham aí os colegas que vocês têm mais afinidade. Tem 2 professoras aí que já comentaram, né, que elas sempre fazem juntas. Então, daí, escolham aí, se organizem mais 2. Na semana que vem, a gente faz a divisão desses grupos para estarem trabalhando sempre nos mesmos grupos, tá? A não ser que aconteça ao longo do processo, alguém ter que parar, né? E daí daí a gente tem que fazer um remanejamento ali. Mas, a princípio, né, os grupos têm se mantido até o final. E o planejamento 3, a gente vai partir mais para a questão dos pressupostos pedagógicos e os objetivos de aprendizagem da trilha. Também as aulas da RCO e possibilidades para a prática docente. Aí sim a gente vai pensar no segundo instrumento avaliativo nosso, que é o processo de implementação. Como nós iremos implementar isso na prática? Então, nós temos um instrumento avaliativo que é individual e o outro que é produção em grupo. Mas sempre as discussões partirão do grupo, tá? Aí cada um faz o seu, na primeira atividade, e no outro vocês entregam uma produção de grupo. Então, quando nós iremos nos encontrar? Sempre às quintas-feiras, eu não troquei aqui, tá? Mas o meu encontro não é 19 horas, não, tá? Deixa eu arrumar aqui para não confundir vocês.
é sempre às 15 horas, às 16h40. Caso vocês, olha, professor, eu tenho uma consulta médica que está marcada há 6 meses, bem na quinta-feira. Eu posso fazer outro dia? Pode, mas você tem que antecipar para as minhas turmas, tá? Você tem que antecipar para minhas turmas da terça-feira. Eu tenho outro grupo às 3 horas e um outro às 17 horas. Então, é importante fazer... para repor tem que ser na mesma semana, porque na semana seguinte aí já vai ficar repetitivo o encontro. Então, tem uma consulta, alguma coisa que vocês não conseguem desmarcar para não ficar com falta, vocês podem antecipar nas minhas turmas de terça-feira. Aí é só me comunicar que eu mando o link para vocês. Só um pouquinho que saiu aqui. Então, esses são os encontros que nós teremos, tá? Nas quintas-feiras, das 3 às 16h40. Como que nós vamos nos comunicar? Então, tem o e-mail da Roupa Escola, tem o meu telefone, tem o Class e tem o nosso grupo do WhatsApp. Que quem não entrou ainda, quem entrou depois que eu comentei, eu deixei o link lá no mural do Classroom, logo abaixo do link do encontro de hoje. Aí eu coloquei lá também. Então, se vocês entrando no grupo do WhatsApp, eu sempre vou postar nas segundas-feiras, eu já faço gero o link do nosso encontro, coloco lá no mural, e quando for na quinta-feira, umas 2h pouca da tarde, porque eu tenho a sexta aula de manhã, então, assim, eu chego bem corridão. Daí, depois das 2 ali, eu já consigo. Eu coloco o link no grupo, que ajuda até vocês a lembrarem do nosso encontro às 15 horas, tá bom? Eu vou mostrar agora a nossa turma do Classroom e como que eu organizei ele. Vou abrir aqui. Então, aqui é o mural, eu sempre vou colocar o nosso encontro, né, o tema do nosso encontro, o horário e o acesso. E logo abaixo eu coloquei esse link aqui, que é para vocês, se vocês abrirem pelo computador, já aparece de cara. Se vocês abrirem pelo celular, ele está logo abaixo, você tem que clicar em cima para ele abrir tudo. É só clicar em cima, vocês entram direto no nosso grupo. E aqui, como que eu organizei? Avaliações. É nesse espaço que eu vou colocar os 2 instrumentos avaliativos aqui. As orientações, né? E o documento para vocês fazerem a postagem. Aqui, material dos encontros, eu vou sempre colocar primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro. O que eu vou disponibilizar para vocês? Em anexo, a gravação, que nossos encontros, como eu comentei, são gravados, e o material, que são esses slides que eu estou usando aqui. Então, ele sempre estará disponível aqui para vocês, tá bom? Ali sempre tem, aqui embaixo, sempre tem algumas observações, algumas anotações. Nessas anotações, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que eu não vou conseguir abrir, mas depois que eu disponibilizar os slides para vocês, vocês vão conseguir ver. Aí tem algumas orientações aqui, que às vezes sempre tem alguns links adicionais de materiais, que sempre vai aqui. Então, vocês sempre observam essas observações, essas anotações do professor, né? Porque vai sempre ter algumas orientações que podem ajudar vocês, algum material extra. Mas eu sempre faço o quê? Eu sempre disponibilizo material aqui também, ó. Na biblioteca. Então, as premissas do cursista, que são os direitos e deveres dos cursistas, na etiqueta, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre o que é, deixei um vídeo aqui, né? E aqui também documentos norteadores. É um material em slide, onde ele mostra para vocês aqui como que é a elaboração, né, os documentos que norteiam a elaboração das aulas do RCO mais aulas. Está tudo baseado nos documentos normativos de orientadores. Tá bom? Então, aqui são alguns documentos de apoio para vocês. Então, eu vou colocar depois também a trilha aqui, né, a trilha de liderança e ética, os documentos BNCC, eu vou acrescentando todos esses documentos do novo ensino médio, fica aqui de base para vocês, caso vocês precisem pesquisar, está aqui na biblioteca. Aqui nós temos um momento fórum de dúvidas, daí vocês podem clicar nele, e logo abaixo vocês podem deixar o comentário de vocês, caso tenham alguma dúvida, né, pode colocar o comentário aqui, mas também, como eu disse, vocês podem entrar em contato comigo direto no WhatsApp, porque aqui eu olho 2, 3 vezes por semana, e o WhatsApp eu olho de manhãzinha, na hora do almoço, à noite, né? Então, eu olho com muito mais frequências e, com certeza, vocês terão uma resposta muito mais rápida. Mas fique à vontade para me acionar em qualquer lugar que vocês quiserem. Então, lembrando que aqui vai o material utilizado em cada um dos encontros. Quando você faltar, você tem a possibilidade de ver a discussão, tanto do material como a aula gravada, e dessa forma vocês não conseguem acompanhar a discussão.
Continuando aqui, então. Alguma dúvida ali em relação ao class? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então, como eu disse, né, o que encontra lá no nosso Classroom, eu não coloquei como roteiros, eu coloquei como material utilizado nos encontros, e também ali aqui está o exemplo de trilha de biotecnologia, mas o nosso vocês viram que é liderança e ética, só para vocês terem uma noção da organização do Classroom de vocês, que é a nossa sala de aula. Uma questão muito importante, gente, é a certificação, tá? Então, vocês precisam ter 70 de nota e 75% de participação nas reuniões, o que equivale o direito a ter 2 faltas. 2 faltas, eu digo, é 2 encontros, né? Porque cada encontro vocês têm 2 faltas, que nós temos 2 aulas geminadas, né? Então, vocês têm que ficar bem atentos em relação a essa questão da participação, para que vocês não sejam prejudicados depois na questão da frequência, tá bom? E aqui, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as 2 atividades que nós teremos avaliativas ao longo da jornada. Elas devem ser postadas até dia 2/12, certo? A primeira, o que será essa primeira atividade? A partir de observação de algumas aulas do RCO, vocês irão elaborar estratégias de contextualização e implementação. É um pouco de vivência, né? Vamos pensar a vivência da trilha e as produções que está proposta. Porque a trilha, gente, talvez eu esteja falando trilha, não está muito claro para vocês, né? Mas isso ficará mais claro nos próximos encontros. Mas a trilha, ela é um roteiro que está organizado para o professor implementar os conteúdos no primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. E ainda terá um subsídio das aulas do RCO. E ao final de cada trimestre, que não é chamado trimestre, é chamado de sessão temática, tem uma produção do estudante. E essa produção a gente terá uma vivência, até para entender se essas produções é plausível de ser aplicada, se é muito difícil, se está muito fácil. Então, a gente vai ter essa vivência, vai ser como atividade, e vocês poderão o quê? Sugerir, né? Olha, vamos dessa forma, acho que vai ser melhor. Então, é um processo de estudo da trilha mesmo, para saber, para sugerir, se for o caso, para que seja melhor implementado. Ou seja, a trilha está pronta, só que você pode também adaptar para a sua realidade. Então, eu já vivenciei lá no grupo de estudos, eu sei que dessa forma não dá certo com os meus estudantes, de acordo com a minha realidade, esse produto eu vou adaptar, vai ser implementado dessa forma. Produto é uma mão na massa, tá? É um produto final, que nós chamamos de produto, mas é uma mão na massa que envolve conhecimentos trabalhados ao longo do trimestre, que vai culminar numa produção pedagógica lá no final do ano. Então, ao final da primeira sessão temática, o primeiro trimestre, eles fazem um trabalho final, na segunda trimestre, outro trabalho final, e no terceiro trimestre, um outro trabalho final, mas que vai envolver conhecimento desenvolvidos ao longo do ano todo. Então, é um pouco mais, vamos dizer assim, complexo, não diria complexo, mas um pouco mais elaborado, tá bom? E aqui, gente, eu tenho de uma forma mais detalhada como que será esse planejamento, né? Como que será essa atividade. Essa avaliação, ela se dará em 3 momentos, para vocês entenderem, para atingir a produção pedagógica final da trilha. Esses momentos, eles vão ocorrer em reuniões, como eu disse, na reunião 4, 6 e 7, se eu não me engano, e as atividades, elas vão ser realizadas durante as reuniões do grupo de estudos. De certa forma, elas devem ser voltadas para a produção pedagógica de cada sessão temática, né, ou daquela trilha. E vocês irão fazer essas discussões em grupos, né, de 4 participantes, que vão ali subsidiar vocês. Então, aqui está um pouco pequenininho esse slide, mas quando a gente for fazer essa produção, aí eu explico detalhadamente como que será esse trabalho que vocês vão desenvolver. Depois, se vocês pegarem os slides, tem até as orientações, né, e os critérios avaliativos, que tem as rúbricas de avaliação, que é o que vocês precisam, o que precisa ser desenvolvido naquela atividade. E daí, isso tudo eu detalho com vocês em cada momento de cada produção, para ficar mais fácil, e até porque, né, nesse momento, fica um pouco difícil de compreender, até porque vocês não têm atividade em mãos. E depois nós temos a produção pedagógica, que é o que vai ser feita lá no momento do planejamento 3. Assim, a produção, ela deve ser entregue até dia 2/12. A outra, não sei se está até dia 2/12 também. Mas o interessante, depois a gente combina, é que como ela será feita antes, o interessante é que vocês façam antes também, depois a gente marca uma data, até para não sobrecarregar e ficar 2 juntos, né? E vocês, como vão desenvolver ao longo das aulas, conforme vocês forem desenvolvendo, a gente já
marco uma data ali, até para que eu consiga corrigir de forma bem detalhada, passando todas as orientações, e caso não atenda aos critérios, né, ainda vocês têm a possibilidade de estar melhorando essa trilha ou complementando, né, essa atividade, para que ela não fique pendente alguns critérios. Até aqui tudo bem? Falei bem rápido, né, gente? É que quando eu me empolgo, só por Deus. Mas, assim, retomada rapidinho do que eu fiz até agora. A gente fez as apresentações, depois eu falei um pouquinho ali da jornada do grupo de estudos, né, um pouco dessa trajetória, falei sobre o nosso calendário e como que vai ser nossos planejamentos, e brevemente apresentei para vocês os 2 instrumentos avaliativos que nós teremos. O que tem que ficar claro para vocês agora? Que vocês precisam formar grupos, porque todos os encontros nós teremos atividades envolvidas nos grupos, então, assim, aqueles que vocês já têm familiaridade, já vão se conversando para fazer esses grupos. E essas produções que vocês farão ao longo dos encontros, eu vou orientando vocês de forma mais particular, de acordo com cada produção. Até porque, para que isso fique mais claro, né? A gente sempre tem dúvida quando nós vamos fazer. Então, não adianta eu falar detalhadamente tudo agora, que vocês vão, daqui a pouco, falar, poxa vida, né? Não ficou claro, mas não fica mesmo quando vocês não tiverem com a atividade em mãos. E aqui vamos para alguns combinados. Então, pessoal, é importante, né, de forma bem geral, assim, é importante que, na medida do possível, é claro, as câmeras fiquem ligadas, quem tem essa possibilidade. Eu entendo que alguns professores estão fazendo da escola, às vezes é computador da escola que nem câmera tem, né? Então, a gente também compreende essas situações. Mas, na medida do possível, é interessante, até porque a gente tem esse contato visual. Os microfones, na maioria das vezes, que você não estiver falando, então é interessante que ele esteja desligado, até para não dar aquelas interferências. É interessante que nós tenhamos, né, um ambiente bem seguro, empático e acolhedor, porque, como eu disse, é 1h40. Para mim, que estou aqui desse lado, 1h40 passa assim, mas eu sei que para vocês, enquanto cursistas, se torna um pouco cansativo, para não dizer muito, né? Então, eu não vou falar isso. Por isso que é muito importante que vocês participem dos encontros ativamente. Quando eu digo participar ativamente, que vocês falem, que vocês liguem o microfone e perguntem, que vocês interrompam. Então, eu acho que o nosso grupo de estudos é formado por isso, por essa troca. E se vocês puderem, a todo momento, trazerem contribuições, participarem, falarem, vai tornar o nosso encontro muito mais acolhedor, muito mais produtivo. Então, vocês têm total autonomia para isso. É importante a afetividade do trabalho em equipe, né? Então, quando vocês forem para os subgrupos de vocês, é importante que haja essa troca, e não fique apenas um professor, vocês vão estar em 4. Então, é muito importante que os 4 professores interajam, cada um dentro da sua área do conhecimento tem algo a contribuir, né? Nós temos professores aqui de diversas áreas, todos têm algo a contribuir. Então, esses trabalhos em subgrupos têm que ser também de forma efetiva, tá bom? Aqui nós temos algumas coisas aqui que vocês gostariam de complementar, que vocês acham, assim, importante estipularmos como regras para os nossos grupos de estudo. Vocês querem contribuir nesse sentido? Fique à vontade. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Não sei se vocês querem complementar. Não? Vou deixar uns minutinhos depois no final para vocês falarem, perguntarem, tá bom? Podem ir pensando aí. Então, as regras básicas seria essa, né? Na medida do possível, a câmera ligada, o microfone desligado, erguer a mão para falar. Entretanto, quando estou aqui, né, falando igual uma louca, e vocês erguem a mão aí e eu não vejo, vocês podem ligar o microfone e falar, professora, né? Aí eu já vou parar e dar a vez para vocês. Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. A não ser que tenha mais que um que queira falar, então é importante erguer a mão para ter até uma ordem, né? Porque quando vocês erguem a mão, aparece aqui para mim a sequência de quem ergueu primeiro, para ter uma ordem para vocês falarem. Os grupos de WhatsApp, eles servirão para essa troca. Quando eu tiver material extra, alguma coisa, eu compartilho na biblioteca e compartilho no grupo também. Então, é importante. Uma outra coisa bem importante, eu sei que muitas pessoas estão aí saindo da escola, saindo de uma sala, entrando em outra aula, mas é importante que vocês respeitem, né, o horário de entrada e de saída dos encontros. Situações peculiares irão acontecer, isso é fato, somos seres humanos,
mas aquele cursista que, se você tiver algum problema de horário, olha, professora, todos os encontros eu vou chegar tantos minutos atrasado por isso. Então, uma coisa que a gente tem que resolver no particular, você entra, conversa comigo, mas é assim, bem desagradável se uma pessoa, todos os encontros, entra muito atrasada e sai muito cedo, todos os encontros, e nunca conversa, nunca expõe a situação. Porque, de repente, conforme a situação, a gente pode até juntos buscar uma solução, né? Então, é uma questão, assim, de conversa. Eu sou uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito humana, então eu acho que isso é uma questão de diálogo também entre nós que pode ser resolvido, desde que não prejudique o outro, né? Pensando ali que nós teremos atividades que serão desenvolvidas em grupo. Então, se aquele cursista nunca participa, então como que ele vai contribuir? Então, isso também não é legal. E aqui algumas regras de etiqueta. Eu vou colocar um videozinho bem curto para vocês, para a gente compreender um pouquinho o que seriam essas regras de etiqueta. Vocês já ouviram falar? Alguém ouviu? Sabe o que significa? Sim. Eu vou colocar aqui. Se vocês acharem que acrescenta, ok. Se vocês acharem que não, a gente não precisa assistir, tá? Vocês ouvem bem? Sim. Sim. Tá, eu vou só pausar a gravação, porque não pode ter gravação de vídeos do YouTube na gravação nossa, porque senão quando eu vou subir os vídeos para o YouTube, ele bloqueia, tá? Então eu vou pausar aqui. Vocês só me lembrem, por favor, que a gente acabar de assistir, para mim voltar a gravar, tá? Então me faça o favor